Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês passo a passo, detalhadamente, de uma maquiagem incrível de atendimento. Uma maquiagem social premium, sabe? Deixei um toque mais marcante, mais sofisticado para vocês também estarem aprendendo aí muitas coisas. Escolhi a Kátia como nossa modelo. A Kátia tem uma pele mais madura, né, digamos assim. Então é super interessante vocês estarem aprendendo nesse quesito aí também. E se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu comentário, de deixar o seu joinha e o mais importante, se inscrever no nosso canal para você não perder nenhum dos nossos vídeos de conteúdos de maquiadoras de sucesso. É isso e até o próximo! Bom, gente, nós vamos começar a maquiagem de hoje pela pele, vamos começar higienizando essa pele, né? Para que a pele fique limpinha e dure mais a maquiagem. Vou utilizar o tônico da Nivea e essa parte é sem segredo, mas é muito importante. Agora a gente vai começar a hidratação dessa pele, começar da hidratação mais leve para mais pesada. Nós vamos começar com uma aguinha termal, uma bruma fixadora para fazer uma hidratação, a primeira hidratação, né? Borrifar sem dó por todo o rostinho. E aí a gente já vem com o pincel para a pele absorver um pouquinho melhor. Partindo nessa sequência de hidratação, agora a gente vai hidratar todo o rostinho dela e a área das olheiras. A gente vai usar dois hidratantes, que é o Cicaplast da La Roche e esse da CeraVe, o mais pesado para a área dos olhos e o mais leve para o restante do rosto. A gente já pode aproveitar esse restinho de hidratante que sobrou nas mãos e passar nos lábios da cliente, que nesses tempos aí que a gente vem de seca, né, um clima frio também, é muito bom que toda a pele dela esteja hidratada, incluindo os lábios. Aí é muito importante que vocês espalhem assim muito bem, sem deixar excesso, sem deixar gruminho, para que essa pele possa absorver tudo bem direitinho. Pode vir também com os dedinhos assim, ó, meio que massageando. E sempre entre um passo e outro, vem com o ventiladorzinho para ele secar totalmente, a gente não ficar aplicando produto em cima de produto. E de base nós vamos utilizar hoje essa base da Guedes, que é uma marca profissional, assim, muito boa para a gente estar trabalhando com as clientes, tanto em pele madura quanto uma pele que seja um pouquinho mais jovem, ela se adapta muito bem. Essa aqui é na cor 4 e a gente vai ver se esse tom dá certo para ela ou se a gente precisa fazer misturinha. Então vou aplicar aqui na minha mão mesmo. Já vou vir com a minha esponjinha, ó, já fazendo a aplicação dessa forma, que assim vai ficar um pouquinho mais leve. Então, um pouquinho que eu pego, eu já vou abrir no máximo que eu conseguir para que essa pele não fique muito pesada. E vocês podem ver que tá um tonzinho acima, que eu acho que vai ser ideal para combinar com o colo dela. Eu sempre gosto nas minhas clientes de dar uma bronzeadinha, porque depois se iguala muito na hora do pó, na hora do corretivo, então é muito importante. Vou aproveitar essa base aqui, ó, já vou aplicar um pouquinho na sobrancelha para neutralizar um pouquinho para a gente conseguir fazer ela da cor mais ideal para o cabelo dela. É sempre importante deixar um pouquinho para a gente fazer a junção aqui no pescoço, para que não fique parecendo que ela tá de máscara, né, gente? Que a gente quer fazer essa base parecer que é dela mesmo, que ela veio assim ao mundo. Então desça sempre. E aqui não precisa ficar muito preocupado com batidinha não, pode dar arrastadinhas. Base devidamente aplicada, agora a gente vai trabalhar aqui na área das olheiras. A gente vai usar dois tons de corretivos. O primeiro vai ser esse aqui da Kryolan, que é para camuflar, então o ideal é que seja um tom do tom da pele dela mesmo, para mais escuro. E depois a gente vai utilizar o corretivo líquido da NARS para fazer a área de iluminação. olheiras devidamente cobertas, agora a gente vai dar uma iluminadinha.
Então, como a gente aplicou em tudo, agora não precisa ser em tudo, não. Pode focar aqui mais no cantinho, para realmente trazer essa projeção para essa área. A gente vai continuar fazendo a iluminação do rosto com esse corretivo, então eu vou aplicar um pouquinho aqui no centrinho da testa, um pouquinho também no nariz, arco do cupido e um pouquinho no queixo. Tudo com a mesma esponjinha, com o mesmo ladinho, tá, gente? É muito importante isso. Agora a gente vai começar a dar cor para esse rosto, então eu vou utilizar essa paletinha aqui da Franco, esse pincelzinho aqui. Nessa paletinha, gente, tem um tomzinho de blush cremoso, que eu gosto muito. Então a gente vai fazer a aplicação desse blush cremoso. A gente já vai fazer aplicando e esfumando. Tira o excesso aqui, ó, na mão, e só assim você vai nas maçãzinhas do rosto. Mais com batidinha do que com arrastadinha, afinal a pele tá molhada. Pode estragar tudo se você arrastar muito forte. Então a gente vai focar aqui nas maçãzinhas e vai jogar para trás na direção de levantar o rosto dela. Tudo que a gente faz aqui é para levantar. Pegou, tirou o excesso e novamente você vai. Você pode voltar com a esponjinha para dar acabamento aqui nas bordinhas. É normal que fique marcado, então a esponjinha já com o restinho de base corretivo vai fazer essa transição. Agora a gente vai começar a dar um brilho, um glow para essa pele. Então a gente vai começar utilizando um iluminador mais acetinado. Esse aqui é o O Darling da MAC. Ele não tem muita partícula de brilho, então o que é ótimo aqui, porque a gente quer realmente esse visto de dentro para fora. Já vou aplicar, ó, nos pontinhos mais altos do rosto, que é aqui no arco do cupido. É aqui na pontinha do nariz. A gente pode fazer também um pouquinho aqui no queixo, sempre com batidinha, porque essa pele tá molhada, a gente não pode esquecer disso. Pode aplicar um pouquinho aqui no topinho do nariz e agora nas laterais do rosto, aqui no nosso ossinho zigomático. Então pega, batidinha, e assim vai ficar um glow de dentro pra fora, não vai ficar nada exagerado. Você tem duas opções, fazer o contorno com a pele molhada ou a gente já selar e fazer o contorno com a pele seca. Falando da opção mais prática, o interessante é você fazer o contorno depois, porque é menos chance de erro, já que a pele vai estar seca e aí não pigmenta tanto, então é ótimo. Se você quiser fazer agora também dá, mas vai ficar um pouquinho mais marcado. Por isso a gente vai selar primeiro para depois fazer o contorno. A gente vai selar com esse pozinho aqui, que é um dos meus favoritos, ele é bem fininho e o tom dele é um tom assim mais branquinho, mas um pouquinho mais bege, não muito rosado. Antes de fazer essa selagem é muito importante desmarcar aqui embaixo, então você pode vir dando pequenas arrastadinhas. Pede para sua cliente ficar olhando para cima. Desmarcou, você vai trocar a esponjinha, vai pegar essa de veludinho aqui e a gente vai começar a selar com batidinhas. Finalizando a selagem dos olhos, a gente vai continuar selando todo o rosto, também da mesma forma, com batidinhas, sem deixar muito excesso, tá? É muito importante que você não deixe tanto excesso assim. Então a gente vai na testa, a gente vai no nariz todo, porque o nariz é uma área que sai a maquiagem muito rápido, então isso aqui ajuda que dure um pouquinho mais também. Queixo. Essa parte aqui da boca também é sempre interessante, que a gente sente que aqui as pessoas normalmente transpiram muito, né? Estou varrendo todo o excesso de pó da pele, eu vou deixar apenas abaixo dos olhos. Enquanto a gente faz o contorno, é interessante que fique aqui abaixo dos olhos, depois a gente retira. Então varre tudo. E agora a gente já vai vir fazendo o contorno. De contorno eu escolhi um pó compacto da MAC, esse aqui é o NW45 com pincelzinho chanfrado. Ele é um tom mais quente, o que combina muito com o tom de pele da Kátia, só que a gente tem que ter muito cuidado porque ele é bem pigmentado. Então eu vou começar aqui na testa, sempre nas extremidades, tirando o excesso na mão. E agora que a pele já tá seca, a gente pode dar leves arrastadinhas. Então eu fiz um pouquinho já na testa, fiz um pouquinho no queixo, agora a gente vai fazer um pouquinho aqui na lateral, sempre deixando o excesso no cantinho e o restante você leva pra frente, junta com o tom do blush pra ficar tudo um só. E aí sempre que você quiser colocar mais, ó, lembra de tirar o excesso e colocar a primeira vez lá atrás, que é onde vai ficar mais forte. Pegando aqui, ó, pro maxilar também, é muito importante, mas essa parte eu não gosto de deixar muito forte, não. Então a gente vai deixar um pouquinho mais leve que no restante.
Agora que a gente já fez de todo o rosto, a gente vai fazer do nariz. Com esse mesmo pincel, eu vou afinar ele assim um pouquinho. Vou pegar o meu pozinho, começar aqui por baixo, ó, e dar batidinha nos ossinhos que ela já tem aqui naturalmente. Então, pinta a pontinha e dá batidinha nos ossinhos, de forma reta, né? Muito importante não deixar esse traço torto. E fazendo com esse pincel aqui maior, o contorno fica um pouquinho mais leve, que muita gente prefere. Pele devidamente contornada, agora a gente vai entrar com um pozinho também da MAC na cor NC25 para retirar esse pó translúcido abaixo dos olhos e já continuar essa iluminação, já que esse pozinho aqui ele é mais claro que ela, então vai manter a iluminação. Então você vai retirando e já vai depositando ao mesmo tempo. E ele também tem uma coberturinha que já é ótimo para finalizar essa área aqui. Você pode também aproveitar esse pó mais claro e aplicar nas áreas de iluminação, assim vai acentuar elas. A gente vai reforçar um pouquinho desse blush em creme que a gente aplicou com um blush em pó. E para dar uma quebrada nesse quente do tom do blush da Francine, eu vou vir com esse aqui bem pink, mas na verdade ele não é tão pigmentado assim não, para dar assim um combo perfeito. Pincelzinho chanfradinho também. E a gente vai fazer a aplicação da mesma forma, nas maçãzinhas jogando para trás. Esse blush ele não é muito pigmentado, o que é ótimo para essa hora, porque se fosse muito, ficaria muito forte, seria até difícil de esfumar. A gente vai finalizar essa pele com mais um pouquinho daquela bruma que a gente usou anteriormente para devolver um pouquinho desse viço. Então a gente pode aplicar essa bruma tanto antes, quanto durante, quanto depois, então isso é muito bom. Fez a aplicação, voltou com o ventiladorzinho e finaliza a nossa pele. A gente vai agora fazer os nossos olhos. Vou ensinar para vocês uma técnica bem coringa de atendimento e bem assim tranquila de fazer também, que é com uma técnica utilizando sombras líquidas. Isso hoje em dia é a nossa salvação. E a gente vai começar aplicando corretivo aqui na pálpebra. Esse corretivo ele vai servir de fixador de sombra. Pode ser tanto corretivo líquido quanto corretivo cremoso, tanto faz. A gente faz a aplicação e imediatamente já vem com a esponjinha espalhando. A gente já vai começar o nosso olho com o BT Velvet da Bruna Tavares. Esse aqui é na cor Brown, que é um marrom assim mais quente, mais escuro mesmo. A gente já vai fazer a aplicação esfumando com um pincelzinho um pouquinho menor. Eu vou mostrar pra vocês como. Pode pegar um pouquinho, começar pelo canto externo e aí dele a gente vai levando meio que na diagonal um pouquinho pra frente. A intenção aqui é levantar o olhar dela, então tudo que a gente vai fazer vai ser nesse sentido. E aí essa sombra é bem tranquila de esfumar, você pode dar arrastadinhas, puxadinhas, ela se esfuma assim bem fácil, bem rápido. Não se esqueça de aqui no final, ó, sempre subir. Então, ó, com algumas puxadinhas, algumas batidinhas, a gente já tem essa sombra esfumada. Então, é muito prático e a durabilidade também é bem grande. Então, assim, é um ótimo aliado para nós maquiadores. Feito isso, a gente já vai entrar com a sombrinha em pó. Vou utilizar esse primeiro tom aqui da paletinha da Bruna Tavares, que é um tonzinho bem clarinho, para fazer toda essa bordinha. Vou chegar essa esfumada aqui um pouquinho para frente. Já peguei um pincel um pouquinho maior, que é para conseguir dar um esfumado aqui melhor. E a função dessa sombra aqui ser tão clarinha é que ela vai suavizar essas bordinhas aqui. Então é muito interessante a gente usar um tonzinho claro para realmente apagar todas as bordinhas. Agora com um tonzinho marrom um pouquinho mais escuro, a gente vai intensificar essa diagonalzinha aqui que a gente manteve a sombra líquida mais forte. E você pode vir com batidinhas, sempre quando é escuro você começa do final, que é onde pode ser mais forte. O restinho você vai subindo e abrindo, né, esse tom. Muito importante voltar com a cor anterior para dar o acabamento aqui nas bordinhas. Então, entre uma cor e outra, você sempre pode voltar. E vai dar um acabamento ideal que a gente procura. Agora nós vamos entrar com outro BT Velvet, dessa vez é o Black, é o pretinho da Bruna Tavares também. Aquele mesmo pincel que você aplicou o BT Velvet marrom, você pode aplicar ele. E o intuito dele é fazer aqui no cantinho externo ficar um pouquinho mais escuro. Daí a gente já vai aproveitar ele para fazer o delineado depois também. Ó, um pouquinho que você pega, levanta bem o olho para ele pegar bem no cantinho.
E a gente vai fazer também da mesma forma daquele outro, aplicando e já esfumando. Peguei um pincelzinho menor para ele pegar aqui mais na raizinha, ó. Então a gente pode colocar com ele e vir com o outro esfumando, sempre lembrando desse finalzinho aqui, levantar. Agora, com um pouquinho de sombrinha em pó preta, a gente vai selar esse BT Velvet aqui. É muito importante que sempre, depois de uma sombra líquida, a gente utilize uma sombra em pó, para ele não ficar abrindo e derretendo com o passar do tempo. Então, pegou uma sombrinha líquida, aplicou uma sombrinha em pó. Vamos pegar aquele marronzinho mais escuro e dar acabamento aqui nessa bordinha também. Agora, a gente vai aplicar um tomzinho de bege aqui no cantinho interno, só para ele não ficar sem nada. Pode ser um begezinho tom de pele, sabe? Assim, um tomzinho da pele da pessoa. Pode pegar bastante. E a gente vai levantar aqui e aplicar com batidinhas. Também meio que na diagonalzinha, só que dessa vez do começo. A gente vai aproveitar que nós estamos com esse pincelzinho aqui, que é um pincel de depositar sombra, e nós já vamos fazer a iluminação aqui abaixo das sobrancelhas. Para isso, vocês podem pegar um tomzinho de iluminador em pó mesmo e aplicar aqui no ponto alto. Agora, com um pincel bem fininho e nosso amigo BT Velvet Black, nós vamos fazer um tracinho aqui de delineado bem rente os cílios. Esse tracinho, ele vai servir mesmo só para encaixar o nosso cílio postiço posteriormente. A gente pode começar do meio, levando para o final. Esse finalzinho eu sempre gosto de deixar ele mais grosso, tipo como se estivesse levantando o olhar também, e o comecinho mais fininho. Agora, para que esse canto interno ele fique assim mais retinho, eu vou pedir para nossa modelo olhar para baixo e aí a gente só organiza aqui esse cantinho interno mesmo. Agora nós já vamos pular para a parte de baixo do olho. A gente vai continuar com os nossos BT Velvets. Vou utilizar também o marrom e o preto, com um pincelzinho, ó, bem pequenininho assim, de esfumado inferior. Você pode aplicar dentro do olho, na linha d'água. Com muito cuidado, é muito importante que nessa hora você não tenha pressa para não fazer a sua cliente chorar, estragar toda a nossa maquiagem. E a gente vai aplicar do começo ao fim. Eu gosto muito de utilizar esse tom de marrom aqui nas clientes, porque fica marcante sem ficar exagerado. Igual muitas clientes não gostam de preto. Então o marrom, ele é uma boa opção. A gente aplicou dentro, daí com o restinho já vamos vir borrando aqui por fora. Faça essa junção aqui no finalzinho. Com o mesmo pincelzinho que a gente fez isso, a gente vai pegar aquele tomzinho mais claro de sombra, que foi esse aqui da Bruna Tavares, e também apagar essa bordinha aqui. Acho que o preto nem vai ser necessário usar, se a gente for usar só um pouquinho mesmo no cantinho externo, porque o marrom já deu bem essa marcação que eu gostaria. Para não perder o costume, vou pegar só um pouquinho aqui do preto pro cantinho externo mesmo. Vou voltar com aquele pozinho compacto mais claro, que foi o NC25 da MAC, com a nossa esponjinha de pó, e vou fazer um recortezinho aqui no final. Esse recorte, ele vai limpar tudo que a gente trouxe para fora, né? E também já vai manter esse levantado no olhar dela. Enquanto o nosso cílio seca um pouquinho a cola, a gente já vai fazendo as sobrancelhas. Para isso, eu separei uma pastinha mais clara mesmo, para a sobrancelha dela ficar delicada. Essa aqui é a SM16 da Suelen Makeup. Com o nosso pincelzinho chanfradinho, a gente vai começar aqui pelo final, dando forma para essa sobrancelha. Vou fazer todo esse arqueado, que é onde tem mais falhas, né? Então a gente começa por aqui. E aqui no começo a gente vai delimitar a parte de baixo, deixar bem marcadinho esse traço e marcando pro final também. E aí chegando no comecinho mesmo, a gente vai pegar um pouquinho mais e de baixo para cima tentar imitar uns fiozinhos.
Sempre vai penteando. E feito isso, a gente já vai partir para a aplicação dos cílios. Nos cílios eu separei um pouquinho maior, para dar um up realmente no olhar dela e deixar essa maquiagem mais marcante. Porém, ele também não é exagerado, não, ele é na medida. Ó, quando eu coloquei, eu percebi que ficou um pouquinho grande, então a gente vai dar mais um cortezinho para que ele não chegue tanto no começo, que isso não é legal. Cortei mais um piquezinho do final e agora sim a gente vai fazer esse encaixe perfeito aqui. Feito a aplicação dos cílios, enquanto ele termina de secar aqui em cima, a gente já vai fazer a aplicação da máscara de cílios aqui embaixo. Vou utilizar essa aqui da Tango, que ela é baratinha e ótima. A gente vai fazer a aplicação, eu gosto de deixar aqui bem marcante também. E sempre, como eu falei pra vocês, aos poucos. E agora a nossa modelo vai olhar para baixo e a gente vai fazer a aplicação aqui em cima. Máscara de cílio aplicada, a gente vai voltar com um pouquinho do BT Velvet preto para tampar a colinha de cílios. Isso é só um acabamentinho mesmo. Você pode voltar com o mesmo pincel do delineado, só em cima da onde que tem colinha. Enquanto seca aqui o olho dela, a gente já vai partir para a boca para otimizar o nosso tempo. E nos lápis eu vou utilizar esse lápis aqui da Ruby Kisses no tom Nude Rosé. Então eu vou contornar com o lápis e vou aplicar um gloss dentro. E aqui é sem segredo, né, gente? Só fazer o contorno da boca da nossa cliente. Eu gosto de dar uma leve aumentadinha, mas isso também é muito pessoal. Se a cliente não gostar que aumenta, ela já vai chegar falando. Daí você faz da forma que ela preferir. Feito todo o contorno, a gente já vai vir com o nosso gloss escolhido. E o gloss escolhido da vez foi esse aqui da Ruby Rose, da linha Glass. Ele tem o tom BG02, é o gloss laqueado. Ele é um gloss com um pouquinho de cor, então não vai ser necessária a aplicação de batom por baixo. Vou vir com o pincelzinho de boca, aplicando de dentro para fora. E a gente vai finalizar essa maquiagem dando uma leve iluminadinha aqui no canto interno e varrendo o nosso pozinho que tá aqui até agora. Para fazer essa iluminadinha, a gente pode utilizar o mesmo iluminador que a gente utilizou na pele, que é aquele da MAC, só para dar um glowzinho aqui bem de leve. Pode aplicar com a modelo com o olho aberto para você pegar mais a área desejada, que é bem aqui no cantinho de fora mesmo. E agora a gente vai varrer esse pozinho aqui. Então, o intuito desse pó é limpar, mas sem deixar muito marcado. E a nossa maquiagem está pronta, é uma maquiagem que a gente pode fazer no atendimento social, mais marcante para cliente que quer uma maquiagem mais marcante, mas também não muito exagerada, então a gente utilizou bem pouquinho preto, focamos mais no marrom. É uma maquiagem bem interessante, bem tranquila de fazer no tempo de atendimento.